Cristiane, tudo bem? Tudo ótimo, Fernando. Obrigada. Obrigado você a disponibilidade. Assim, eu li um artigo seu, eu falei de um livro do Mulheres H em Carreira, no final do ano passado, no segundo semestre. Estava muito querendo ter essa troca contigo. E parabéns pelo artigo e parabéns pela carreira. Muito bacana te acompanhar. Muito obrigada. Muito bem. Deixa eu te contar um pouquinho deste projeto Acontece Carreira. Ele é um projeto de pesquisa onde a gente vai olhando temas protagônicos de carreira e convidando pessoas para trazer opiniões e a gente ter uma vivência real daquilo que a gente está pesquisando. Para quem não conhece, Cristiane Berlin, que é a VP de Gestão dentro da OLX, que tem bastante conteúdo sobre carreira e, como eu disse, eu queria muito ouvi-lo. E aí o tema que a gente vai falar, Cris, é um pouco sobre inteligência artificial, mas eu queria começar perguntando para ti uma perspectiva que eu tenho e ver se faz sentido para você ou não. Eu costumo dizer muito que tecnologia não é mais um skill da área especialista e que todo profissional deveria ou deve pensar na sua prática a partir da tecnologia. Isto faz sentido para você ou não faz sentido para você? Para mim faz muito sentido, principalmente no mundo que a gente vive hoje, né? Acho que hoje a gente vive num mundo onde tecnologia faz parte de tudo que a gente experimenta, né? Como consumidor, como usuário, como profissional. Então, seria loucura a gente pensar que existem funções que ainda não deveriam estar inseridas ou aprendendo sobre tecnologia. Eu não sei você, Fernando, mas todo dia a gente vê novas notícias sobre tecnologia que mudam como a gente pensa o mundo, né? Então, vai para além só daquilo que a gente experimenta, usa enquanto usuário profissional, mas também em como a gente entende o mundo, né? Há alguns anos atrás era impensável a gente imaginar que a gente ia comprar alguma coisa e chegar na nossa casa no mesmo dia. Alguns anos atrás era imaginável a gente pensar que dentro das organizações a gente poderia ter uma inteligência aumentada tendo softwares, né, que nos ajudam a aumentar a nossa produtividade. E hoje em dia já é uma realidade. Então, eu concordo 100% e acho que todos nós, enquanto pessoas profissionais que somos, né, deveríamos estar atentos ao que está acontecendo com esse viés de tecnologia. Eu tive uma vivência que até já engatando no tema de IA, que me lembrou muito isso. Eu tenho um menino de 5 anos e a gente tem como ritual, antes de dormir, as histórias. Somos uma família de leitura. E ele trouxe uma ideia que ele falou assim: pai, hoje vai ser o livro a história do computador. História do computador. Ele pegou no celular, pegou o chat GPT e falou: fazer uma história com Roronoazouro e falou alguns personagens salvando não sei quem. O chat GPT montou. Ele falou: leia para mim. E ele constituiu que uma das noites é via chat GPT, onde ele traz dados e ele monta a história que ele quer. Olha que barato. Barato, E aí, sensacional. E aí, entrando na história da inteligência artificial, o Acontece Carreira surgiu porque muitos executivos, no meu dia a dia, trabalhando com carreira, começaram a trazer a pergunta assim: preciso parar tudo que eu estou fazendo e estudar inteligência artificial. No meu lugar, eu sempre era assim, mas isso está no mercado, não está no mercado, como é que isso está? Pensando aí na organização que você está e como você vem percebendo, esta é uma competência que já ganha valor na atração do talento quando ele tem isto de fato como um skill de competência? Vocês olham para isso dentro do OLX? Olhamos sim. Eu acho que tem uma competência hoje que é fator crítico de sucesso para todos os profissionais, em todas as indústrias, em todos os lugares, que é o seguinte, Fernando, a capacidade de você aprender.
coisas novas, né? E estar atento a tudo o que está acontecendo, né? Inteligência artificial é um tema muito novo, é um tema que há 10 anos atrás estava mais conhecido no mundo de tecnologia mesmo, né? E hoje em dia é um tema que permeia todas as indústrias e funções, né? Então, eu acho que antes de inteligência artificial, eu acho que o skill realmente que é crítico, porque daqui a pouco vai aparecer outra coisa que a gente não sabe o que é, né? Eu acho que o skill mais crítico é a curiosidade do profissional e a abertura ao aprendizado, né? Dentro do Grupo LX, a gente até montou o que a gente chama aqui, qual é o nosso jeito de ser, né? E que ele tem 3 grandes pilares, que é o nosso jeito de trabalhar, o nosso jeito de liderar e o nosso jeito de aprender. E no nosso jeito de aprender, esse pilar da curiosidade contínua e da gente estar ávido por realmente aprender, é uma competência necessária, né? Agora, dito isso, dentro desse leque de coisas que a gente pode aprender, acredito que inteligência artificial é um tema, sim, super importante e que hoje o Grupo LX inseriu, por exemplo, na Academia de Liderança. Independente da função que você esteja, se você é uma pessoa líder, né, e nós temos carreira em Y, não apenas gestores, mas líderes técnicos também, se você é uma pessoa líder, você, sim, vai ter o contato e a aprendizagem do porquê você entender o que é inteligência artificial, como isso muda, pode mudar seus processos, pode aumentar a sua inteligência, pode fazer com que você seja mais produtivo. Sim, a gente está colocando isso na nossa academia de liderança desde o ano passado. Que interessante isso, desse lugar de aprendizado contínuo. Eu estava lendo um texto sobre a curiosidade da criança, ou a curiosidade infantil, que é este eterno abertura ao novo, ou de enxergar essas nuances novas que vão surgindo e a gente poder absorver. E quanto mais a gente tem, mais a gente progride, quanto a gente mais perde, mais a gente se mantém no status quo. Bom, a minha missão e a missão aqui da Cronos é falar sobre carreira, transição de carreira. Queria que vocês tentassem um pouco neste lugar, e se você estivesse frente a profissionais e quem está assistindo a gente pensando tua carreira, tua transição, que dica que você traria, Cris, que você acha que hoje é relevante 2025 neste mercado complexo que estamos vivendo? Legal. Eu fiz 3 transições de carreira, né? Primeiro que eu sou engenheira, então eu comecei a minha carreira na área financeira, aí depois eu transitei para a área de negócios e operações, e faz 15 anos que eu estou na área de pessoas. Então, eu já vivi 3 grandes transições de carreira, e acho que a dica que eu dou é você estar aberto a oportunidades e se apresentar da melhor maneira possível para elas. O que eu digo se apresentar? Tá pronto, né? Da melhor maneira que você puder, né? Muitas vezes as pessoas reclamam, eu não tenho oportunidade, mas também não se prepara para que isso ocorra, né? Então, tem que ter o casamento desses dois encontros, né? Você se preparar para aquilo que você busca, aquilo que você acredita, aquilo que te faz feliz, aquilo que te move, né? E todos nós temos tarefas, funções, realizações que a gente acredita, que no final do dia a gente fala, cara, que legal que eu fiz isso, que satisfatório que eu pude concluir essa missão, né? E, por outro lado, a gente está aberto a oportunidades. E quando eu falo aberto a oportunidades, são múltiplos fatores, né? É a gente ter coragem de arriscar, é a gente ter coragem de, muitas vezes, dar 2 passos para trás para depois dar 10 para frente. É a gente ter coragem de construir uma rede diversa,
que pensa diferente de você, né? Esse é um tema que eu observo muito, né? Que atualmente, até com as redes sociais, a gente acaba se fechando com pessoas que sabem a mesma coisa que você ou que acreditam nas mesmas coisas que você. Isso é muito ruim. Pô, parece, né? Nossa, isso você não faz com que você aprenda novas perspectivas e que você tenha uma rede realmente diversa. A beleza da rede diversa não é só a troca e a aprendizagem, mas caramba, agora eu me encontrei numa situação que eu nunca passei. Caramba, quem da minha rede poderia me dar uma luz aqui e me ajudar a pensar de uma forma diferente? Né? Serve para essas coisas também. Isso é oportunidade. Isso é oportunidade. Então, acho que as pessoas acabam minimizando o como o poder da rede e da diversidade pode trabalhar a seu favor, né? Então, eu diria que esses dois pilares são muito importantes, né? E para você estar pronto, Fernando, não tem uma fórmula mágica, né? Porque se tivesse, estava todo mundo, né? Mas uma coisa que eu costumo falar, não tem nada melhor do que a gente se jogar na piscina, no sentido de você experimentar faz muito mais sentido do que só saber o como faz um mergulho perfeito, né? A teoria, você, né, pode estudar, vai lá, vai estudar como é que faz um mergulho perfeito, como é que entra na água, como é que pode ser a sensação daquele mergulho e tal, temperatura da água, como você vai sentir o coração. Você pode estudar tudo isso, mas tudo isso vai ficar na sua cabeça de uma maneira teórica, né? Você realmente vai saber e aprimorar os saltos e como você entra nessa piscina com treino, né? A primeira vez pode ser mais difícil, a segunda ainda desconfortável, mas depois de tantas horas de voo, caramba, você já aprendeu e pode ensinar para outras pessoas como fazer. Então, eu vejo muito como esse um elemento muito importante. Você ir lá e fazer, né? Hoje em dia a gente faz assim, né? Porque tudo é programar, escrever. Não é mais mão na massa, né? Mas eu acredito muito nisso. E isso gera repertório, gera conhecimento, gera horas de voo. E muitas vezes, às vezes eu recebo pergunta assim, mas Cris, eu não tenho uma oportunidade de sentar naquela cadeira. Caramba, mas você não precisa estar sentado na cadeira para aprender a programar. Você não precisa estar sentada numa cadeira de RH para aprender competências de RH. Você pode trabalhar em projetos, pode trabalhar em outras coisas que te deem essa musculatura e que te façam viver a experiência de um mergulho na prática, né? E não de uma forma teórica. Obrigado, Cris, pela generosidade, pela troca. Muito bacana te ouvir. Eu achei que quem assistiu a gente ganhou opiniões muito bacanas. Agradeço a disponibilidade, tá? Excelente, Fernando. Obrigada aí pelo seu tempo também. E obrigada a todos que estão nos assistindo.